O nosso ciclo de desenvolvimento vem na questão desde a época do ciclo da borracha, quando houve o primeiro crime de biopirataria do mundo, que levaram as mudas das seringueiras para a Inglaterra e de lá foram para a Ásia, e em menos de 2 décadas o Amazonas caiu no ciclo da pobreza. E surgiu de novo, né, na época do governo militar, com a criação da Zona Franca de Manaus. Com o intuito de quê? Como está lá no Decreto-Lei 288, que criou a Zona Franca de Manaus, de criar um polo de desenvolvimento longe dos grandes centros consumidores, né, para trazer para o norte a geração de emprego e renda, mas numa visão em que o governo deixa de arrecadar para as empresas virem aqui, se instalarem, crescerem e gerar o emprego e a renda. O modelo Zona Franca de Manaus vem sofrendo vários ataques, principalmente na questão dos subsídios, né, e dos incentivos fiscais. Os ideais dessa equipe econômica são neoliberais, da menor presença do Estado na economia, com a maior participação da iniciativa privada, porque temos a questão do modelo Zona Franca de Manaus, das diferenças regionais. Essas diferenças regionais, elas são gritantes. Não tem como comparar o crescimento do Sul e do Sudeste com a região Norte. Região essa que precisamos desses incentivos. Mas em 52 anos fizemos o quê? Tivemos inúmeros planos de governo. Cada governo fez o seu plano, né? Terceiro ciclo, Amazônia, Zona Franca Verde, e assim vai. Mas não fizemos, né, os planos de Estado que tinham que ter sido feitos, né, para cada governante dar continuidade a esses planos essenciais para o crescimento de novos ciclos econômicos, novas alternativas econômicas, como o turismo, como a questão do desenvolvimento do setor primário, como o polo naval, essas alternativas que não fizemos, infelizmente. E tem aí esse novo desafio do nosso governador Wilson Lima, com a sua equipe, que eu acredito que, aproveitando essa tendência até pelo próprio governo federal, do ministro da Economia, o Paulo Guedes, de começarmos a desenvolver essas novas matrizes econômicas para nos tornarmos menos dependentes do modelo Zona Franca de Manaus. A situação do déficit ele já vem não só do governo Wilson Lima, como de governos anteriores. O Estado em si, ele tem que ter os controles das suas contas, mas ao mesmo tempo o Estado ele é obrigado, por prover vários serviços, ele é obrigado e ele sempre vai ficar em uma situação deficitária na questão do caixa. Como a construção de uma ponte, como a construção de um posto de saúde, pagamento de servidores, ou de atividades no caso de planejamento, né, ou de infraestrutura, que o Estado precisa. O que o governador vai fazer é o controle dessa dívida, reduzindo os gastos do governo, tentando aumentar a arrecadação, né, com políticas de médio e longo prazo, para que o setor tanto do comércio como da indústria e os setores de serviço volte, né, a produzir. E aí sim, aumentando a arrecadação, o governo vai poder fazer o controle dessa dívida e colocar o Amazonas no rumo do crescimento. Então, até para a gente ver para esse novo governo, para esse novo ministro da Economia, a questão da reforma tributária. Ela vai por fim nessa guerra fiscal, né? Vai determinar a questão de Zona Franca de Manaus para que o Estado possa crescer, sem ter que ficar disputando com outros estados. É uma questão política? Sim, é uma questão política. Mas também o Brasil todo tem que entender que nós, amazonenses, também temos o direito a crescer, a educação, a saúde, todos os direitos que estão na Constituição. E não pela questão da preservação. Sim, preservação é importante, mas também não podemos ficar linkados somente à preservação. Precisamos da 319, precisamos sair do isolamento e precisamos gerar emprego e renda.
Isso que é importante.